Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 17º vídeo do material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Nesta semana nós temos sombrias notícias no plano internacional. Além da Turquia ter virado uma ditadura, como todos estamos vendo, não é? Com a prisão de muita gente, sobretudo com o fechamento de vários órgãos de comunicação, TVs, jornais, rádios, revistas, não é? E toda essa trampa que o Erdogan está aprontando, não é? Nós tivemos uma notícia preocupante também, que é a Nicarágua, de proto-ditadura, passa a ser ditadura. Então, mais uma na lista, a 61ª ditadura, não é? Lá agora na Nicarágua, o bandido sandinista Ortega resolveu caçar mandatos de deputados oposicionistas. É incrível, né? Mas isso acontece. A Nicarágua sempre foi um quintal de Cuba. Os irmãos Ortega foram orientados desde o início por Fidel. Fidel mandava e desmandava na chamada Revolução Sandinista e continua a influência castrista e bolivarianista no regime nicaragüense, né? Agora a Nicarágua já vai virando mais uma ditadura e temos então um cenário preocupante. O número de ditaduras no mundo, ao invés de diminuir, está aumentando, né? Tivemos Rússia, Venezuela, Turquia e agora Nicarágua. O listão está publicado em Dagobah. O listão das ditaduras já chegou a 61 e pode chegar a mais, não é? A depender do que vai acontecer com Bolívia e Equador e talvez El Salvador, né? Então, isso é uma evidência de que aquela crença dos liberais era uma crença tola. A crença de que a economia de mercado ia se expandir com a globalização econômica e que automaticamente os países virariam países democráticos no modelo da democracia representativa dos modernos. E por falar nisso, temos aí um tema também muito importante aqui no Brasil, que foram as manifestações de 31 de julho, na verdade ontem, né, domingo, de 2016. Não foram grandes manifestações, embora as manifestações pelo impeachment de Dilma tenham sido maiores do que as manifestações fora Temer, né? Muito maiores. Mas não foi, é claro, um grande swarming, porque o momento não era o melhor, né? Depois de marcada a manifestação de 31 de julho, a votação do impeachment no Senado foi adiada e o Vem para a Rua quis manter a data mesmo assim. O MBL dissentiu, disse que vai marcar um em agosto ou mais próximo da votação, nas ruas também, etc. e tal. Bom, há toda uma coisa aí a ser discutida, que é o papel que esses movimentos que convocam as manifestações de rua acham que estão tendo, não é? E que eles, na verdade, não têm. Manifestações que constelam multidões não podem ser assim dirigidas, estrito senso, coordenadas, planejadas por pequenos grupos. Os pequenos grupos podem convocar, e isso é sempre um fator desencadeador. Mas eles não têm o menor controle, eles não conhecem as variáveis que podem levar à eclosão de fenômenos de alta interatividade. E não é um déficit cognitivo deles não conhecerem essas variáveis. O problema é que eles não sabem que não conhecem. Essa que é a questão, não é? Eles ainda estão com a cabeça no século
20. Eles não entenderam nada da fenomenologia da interação em mundos altamente conectados, em ondas, não entenderam nada sobre essas ondas de alta interatividade. No mínimo, eles deveriam entender que eles não podem ter o controle sobre essas coisas e que não funciona assim. Agora, a razão principal pela qual as manifestações não foram tão massivas foi, obviamente, que já está dado que Dilma saiu, que o PT perdeu o governo, que Lula foi derrotado nas suas pretensões, não é? Então, não há uma motivação muito forte para as pessoas saírem de casa, pedir uma coisa que, segundo uma espécie de consenso geral, já foi obtida. O PT já foi derrotado, não é? Então, as pessoas avaliaram que não valia a pena fazer um sobreesforço para consolidar uma coisa que já está praticamente alcançada, ainda que em política tudo possa acontecer, um revés possa acontecer. Mas aí, se um revés acontecer, aí sim haverá uma motivação muito forte, não é? Para multidões novamente se constelarem nas ruas de todo o país, independentemente deste ou daquele grupo convocar, não é? E há interpretações sobre isso que são equivocadas, não é? Do tipo da interpretação que fez Reinaldo Azevedo hoje em seu blog, né? Dizendo que agora não é hora de ocupar as ruas, que a luta institucional é mais importante, que os grandes debates políticos vão se dar no Congresso Nacional, nas instituições do Estado. E que insistir em ficar fazendo movimentos de rua é uma coisa só de esquerdistas e fascistas que querem manter soldados mobilizados e tal, e foi por aí. Uma tragédia, né? Eu chamei de a tragédia do pensamento conservador, né? Se fosse assim, se as manifestações fossem apenas para transferir energia social para as instituições do Estado, quem iria reformar o Estado? O Estado não reforma o Estado, não é? A democracia surgiu por isso, porque ficou clara a evidência de que o Estado não pode se autorreformar. Se não forem os movimentos da sociedade, quem fará isso? Então, é falsa a tese, a hipótese, tudo de normalidade, de realidade democrática, tudo vai ser resolvido pelas instituições. A democracia democratiza as instituições. A democracia é um processo contínuo de desconstituição de autocracia e dos autocráticos que estão dentro das instituições. Ela não é apenas para ligar o botão das instituições. Ela é para resolver coisas a partir da sua própria lógica, que é diferente da lógica e da racionalidade do Estado. Se eu imaginasse que agora toda a tarefa da sociedade já foi feita, que se trata de transferir para os agentes no Estado o trabalho político propriamente dito, né, eu estaria congelando uma forma de democracia que, a olhos vistos, já está fazendo água. O representativismo dos modernos, ele faliu em todo lugar. Não pode ser salvo. Ainda que a democracia representativa, a democracia que nós temos, seja necessária para alcançarmos as democracias que queremos, não é? Porque não se pode tomar um atalho autocrático para uma sociedade democrática, ainda assim, as formas atuais da democracia representativa, elas se esgotaram intrinsecamente. E, portanto, o movimento de democratização continua. Se ele não continuar, a velha institucionalidade, o velho sistema político que apodreceu, vai acabar se arranjando. No caso do Brasil, vai acabar metabolizando e domesticando a Operação Lava Jato e outras operações congêneres. Quer dizer que as ruas, elas são uma fonte primária de mudança democrática.
Elas não são uma fonte subsidiária ao Estado. Não é? O problema do pensamento conservador, como o do Reinaldo, que eu acabei de mencionar, é que ele quer conservar o que ele tem medo de que possa ser mudado. E ao mudar, perder o essencial, etc. e tal. Mas a democracia, ela sempre é um movimento de mudança, não é um movimento de manutenção. Nós não podemos imaginar que nós descobrimos no século XVII a fórmula mágica que tem que ser mantida por vários milênios vindouros. Não é? Isso não existe. A democracia é um processo de mudança constante, é um processo de democratização. E grande parte das instituições ainda tem estruturas hierárquicas e modos de regulação autocráticos. Portanto, há muito que ser democratizado. Se as ruas pararem, para a mudança. Essa é a questão principal. Um grande abraço e até a próxima semana.